Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando ao final do mês, hoje é dia 30, quarta-feira, e hoje nós vamos conversar sobre alimentação consciente. O próprio nome já é bem sugestivo. Será que a gente precisa ter uma consciência ao se alimentar para que a gente não cometa excessos, para que a gente consuma o que deve ser consumido, para que a gente não consuma o que não deve ser consumido? Então, no podcast de hoje, eu vou justamente trazer uma formação para vocês, até com um caráter mais psicológico, mais terapêutico. Então, a alimentação consciente, ela se baseia justamente nessa atenção plena e na consciência no momento presente durante a alimentação. Então, durante a alimentação, o teu corpo ele vai dar alguns sinais, algumas emoções, algumas sensações relacionadas à comida, relacionadas ao hábito de se alimentar, bem como você também ingere esse tipo de alimento, né? Por isso que o objetivo da alimentação consciente é cultivar essa relação mais saudável e equilibrada com a comida. Então, já imaginou você comer algo e ficar com a cabeça pesada, com a consciência pesada porque comeu aquilo? Já imaginou aqueles dias que você está com tanta fome que você sai comendo de forma desesperada e quando termina o prato você diz, poxa, nem parece que eu comi, porque você nem percebeu que comeu. Você agiu como um animal de verdade, né? Como um instinto irracional de só sair devorando. Então isso é falta de alimentação consciente. A alimentação consciente vai promover uma maior consciência das escolhas alimentares e da experiência de comer. Comer, pessoal, tem que ter uma experiência, tem que ser agradável, você tem que se sentir bem. Não é comer por obrigação. Quando a gente come por obrigação, eu sempre gosto de lembrar das comidas de hospitais, né? É aquela comida que a pessoa nem sente gosto e a pessoa está comendo ali porque tem que comer, porque alguém disse você tem que comer para ficar bem. Vocês sentem prazer comendo uma comida do hospital, por exemplo? A maioria das pessoas não. Então, a comida do hospital ela reflete bem a falta de alimentação consciente, certo? Não que não seja nutritiva, é muito importante, só que não tem um gosto tão adequado. Não é que não tem um gosto adequado, é que você, paciente que está doente, está com o apetite bem ruim, aí tudo você acha ruim, né? Quando você está doente, você queria uma guloseima porque é hiperpalatável. Só que a alimentação consciente ela vem justamente para trazer essa atenção plena. Ou seja, quando você for comer, é preciso você criar consciência do que você vai comer. Então você ter a experiência de sentir o cheiro, de sentir o sabor, a textura, a aparência importa. Quer ver uma coisa? Se eu botar um prato de arroz, feijão e carne, você vai olhar e vai dizer, poxa, bonito, arroz, feijão e carne. Se eu pego arroz, feijão e carne e bato no liquidificador e te entrego essa vitamina, se alguém já fez isso, vai ver que fica uma coisa bem pastosa e com a coloração bem ruim, certo? Fica uma coisa bem sem graça. Se a gente for ao pé da letra nutricional, nós vamos ter a mesma quantidade de nutrientes. Só que o visual importa. Se vocês me acompanham no Instagram, percebem que todos os dias eu posto meu prato de frutas bem cortados. Por quê? Porque o visual importa. Os olhos, eles trazem esse apetite, trazem também a vontade, o desejo de comer, trazem também a saciedade, porque quando você olha para uma comida que você está bem saciado, você já diz, não estou com vontade não. Então a visão é muito importante. Então a gente tem que ter essa atenção plena na hora de comer. A gente precisa escutar o corpo. Será que você está comendo porque você está com fome ou porque você está com desejo? Isso é bem diferente, tá? Tem pessoas que no meio de e meia comem um almoço, um pratão bem grande. Quando dá 1 hora, diz, eu estou com fome, eu quero comer um doce. Será que esse doce é fome ou é uma compulsão, é um desejo? A gente precisa separar o homem dos meninos, né? A gente precisa escutar o nosso corpo. O nosso corpo, ele dá sinais. Ele dá sinais, por exemplo, de quando está saciado. Já viu aquelas pessoas que dizem, estou cheio, mas eu vou comer mais. Vou ver até onde eu vou. Né? Então a pessoa faz o prato, está cheio e ainda quer comer mais uma sobremesa, quer comer mais alguma coisa e isso excede o limite do teu corpo. Então é preciso escutar o corpo, né? Quando for a hora de parar, parar. Quando for a hora que está com fome, comer. Então você, dentro de um projeto alimentar bem planejado, precisa ter essa alimentação consciente. É preciso saborear a comida, mastigar, sentir o gosto.
Tem pessoas que pegam uma comida, comem de uma forma tão rápida que depois faz, eu nem senti o gosto. Então isso é perigoso. Se você não sente o gosto da comida, você não vai ser capaz de dizer que está bem saciado, certo? É preciso comer com intenção. Você tem que ter o desejo genuíno de comer aquele alimento. Isso pode também ter influência externa. Já viu aquelas pessoas que dizem, eu gosto tanto quando minha avó faz aquela receita, a minha mãe faz aquela receita. Então você tem aquela consciência de que aquele alimento foi bem preparado, com muito carinho, com muito amor. Você vai comer saboreando, porque você gosta daquilo ali. Então a gente tem que trazer aquela emoção, aquele sintoma para tudo na nossa vida. Poxa, eu vou comer agora tal coisa. E você precisa pensar, ser consciente daquilo que você está comendo. E o principal, sem julgamento. Tirem da cabeça de vocês, esse alimento é bom, esse alimento é ruim. Por natureza, não existe um alimento bom, um alimento ruim. O que existe são as quantidades. Se eu fosse escolher apenas um alimento que nem é considerado como alimento, que eu digo assim, eu não queria que ninguém consumisse, seria o açúcar. Mas até o próprio açúcar, numa quantidade mínima, uma quantidade ideal, pode fazer parte do seu dia a dia. Ah, Felipe, eu só consigo tomar um cafezinho se eu colocar uma colherzinha de açúcar. Um chá se eu colocar uma colher de açúcar. Um suco se eu colocar uma colher de açúcar. Então, de fato, não tem um grande problema se você tiver um planejamento alimentar bem adequado. Agora, o problema é que as pessoas não têm o plano alimentar adequado. As pessoas consomem muito mais do que devem. Quando vão tomar um cafezinho, colocam 3, 4 sachês de açúcar e isso aí se torna um grande problema. Então, tirando isso, a gente não deve ter julgamento dos alimentos. Isso é bom, isso é ruim, tá? E essa alimentação consciente vai te ajudar a controlar o teu peso, reduzir as compulsões, vai dar uma maior apreciação, ou seja, você vai desfrutar melhor dos alimentos, vai melhorar a digestão, porque você mastigou mais, e o principal, vai causar essa conexão com o corpo. Você vai se sentir pleno, você vai se sentir consciente daquilo que você está se alimentando. Você vai se sentir um ser humano que pensa e come aquilo que é necessário. Você não vai se sentir um animal que come de forma irracional. Então esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha tido agora a consciência da alimentação consciente. E agora você não erre mais, tá? Presta muita atenção e eu espero você amanhã, no último dia desse mês, dia 31, para a gente encerrar esse mês e começar o mês de setembro com o pé direito.